do AVC e que não é tão grave a ponto da gente perceber esses sinais e não ir a um especialista? Existem algumas doenças, por exemplo, alguns tipos de enxaqueca podem cursar com dor de cabeça forte e uma dificuldade de mexer um lado do corpo de forma temporária. Alguns tipos de crise convulsiva podem apresentar também com a dificuldade de mexer um lado do corpo. Então, existem algumas doenças, por isso que é importante procurar ajuda médica para que seja feito o exame complementar adequado, um correto diagnóstico e, a partir daí, o tratamento mais indicado. Existe alguma faixa etária que tem essa predominância do AVC ou até mesmo gênero, se é mais em homem, se é mais em mulher? Perfeito. Então o AVC ele é mais frequente na faixa etária acima dos 60 anos de idade e mais também no sexo feminino por conta de questões hormonais. Obviamente que, embora seja mais frequente acima de 60 anos de idade, em pacientes jovens e até mesmo crianças podem ter AVC. Obviamente que não é a exceção. Outra pergunta, doutor, é em relação a tem como prevenir? É possível prevenir o AVC? É sim, a maioria dos AVCs são preveníveis, tá? Como? Combatendo principalmente os fatores de risco. Então, um controle adequado da pressão arterial, um controle da diabetes, evitar o sedentarismo, o tabagismo, evitar o uso exacerbado do álcool, evitar o uso de drogas que podem elevar a pressão arterial, fazer atividade física, ter uma dieta balanceada, controle da glicemia, do colesterol. Então, tudo isso associa-se a uma diminuição do risco do paciente ter um AVC. A questão da hereditariedade também é um fator importante quando a gente fala de AVC? Com certeza. Então, existem algumas pessoas que têm doenças vasculares de forma hereditária. Existem algumas doenças que cursam com o aumento do risco de AVC, que são passados de pai para filho. Então, é sempre importante aquelas pessoas que têm histórico familiar, ao menor dos sintomas, já procurar ajuda médica para tentar predizer isso e tentar já evitar. Como é que é feito esse tratamento? O tratamento depende muito do subtipo. Então nós temos dois tipos básicos, seria o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. No AVC isquêmico, um vaso se fechou. Quando um paciente chega a tempo na emergência médica, pode ser feita uma medicação que abre os vasos, chamado de trombolítico. Se for, por outro lado, um AVC hemorrágico, ou seja, um vaso se rompeu, aí pode ser preciso fazer uma cirurgia para drenar esse sangramento, ou se, por exemplo, for um aneurisma cerebral, pode ser feito um procedimento para ocluir esse aneurisma. Os dois são graves ou um é mais grave que o outro? Os dois são graves no AVC hemorrágico e tem uma fatalidade maior, ou seja, mais pacientes morrem para a mesma quantidade de pacientes atingidos. Em relação a esses dois tipos de AVCs, quais as consequências após a pessoa ser identificada com essa doença? O grande problema do AVC, não só pela mortalidade, por ser uma das principais causas de mortalidade no Brasil, é também o risco de sequelas. Então, estima-se que mais de 30% das pessoas têm algum tipo de sequela após um AVC. Então, é importante o manejo adequado de forma urgente para que a gente possa prevenir o dano secundário, ou seja, aquela área do cérebro que está normal está sendo afetada pelo AVC. Se a gente conseguir evitar isso, a gente consegue minimizar os riscos de sequela, que é o principal problema, e evitar que esse paciente, por exemplo, seja afastado do trabalho. Normalmente, quais são essas principais sequelas? As sequelas geralmente consistem em dificuldade na fala, dificuldade para mexer um lado do corpo, dificuldade para engolir, dificuldade para falar, dificuldade para se locomover. Então, essas são as principais, desde alterações cognitivas, insônia, depressão, ansiedade e etc. E aí, tendo essas sequelas, vem todo um processo de fisioterapia, por exemplo, de atividades para tentar reverter essa situação. Com certeza, entra em jogo todo um time de reabilitação multiprofissional, que constam de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfermagem, médico, técnico de enfermagem. Então é toda uma equipe que cuida do paciente com AVC para que tente reintegrar esse paciente na sua vida mais normal possível.
Doutor, você falou sobre os principais fatores de risco, falou sobre não ser sedentário, alimentação, só que às vezes você tem uma vida saudável, você pratica atividade física, você não tem histórico na família e de repente você é vítima de um AVC. O que é que explica isso? Então, a gente precisa avaliar qual tipo do AVC. Vou dar um exemplo. Então, se o paciente tem um histórico familiar de aneurisma cerebral, e várias pessoas da família dele já tiveram problemas de aneurisma cerebral. Muito embora ele possa ser um paciente jovem que pratica exercício, que tenha hábitos de vida saudável, esse paciente ele pode ter um aneurisma, esse aneurisma romper até mesmo durante a atividade física. Então existem algumas doenças que, por mais que a gente se cuide, eles podem cursar com o aumento do risco de AVC. A gente tem que fazer a nossa parte e deixar a outra parte realmente com o acaso e com a hereditariedade. Para a gente finalizar, doutor, qualquer identificação desses sintomas tem que procurar um médico. Acredito, é bom o senhor explicar que qualquer minuto a mais para chegar numa emergência pode ser bem significativo para a saúde desse paciente. Perfeito. A gente costuma dizer que tempo é cérebro e cada minuto importa. Então, o ideal é, no primeiro momento do sintoma, já procurar ajuda médica. Ideal, menos do que 4 horas esse paciente tem que estar num hospital especializado que cuide de AVC para que tenha o melhor tratamento de acordo com o diagnóstico. Você é neurocirurgião, é importante com frequência buscar um especialista desse tipo para evitar, para saber se está tudo bem com a saúde, fazer um check-up. Exatamente, principalmente naqueles pacientes que têm algum sintoma. Então, aqueles pacientes que têm dores de cabeça, tonturas, que têm qualquer tipo de sintoma que acha que não seja normal, é importante procurar a ajuda de um especialista para que seja feita a investigação. E muitas vezes a gente pode encontrar sinais que predizem que o paciente vai ter um AVC e a gente já pode tratar antes mesmo que o paciente tenha. Surgiu até mais uma dúvida agora, qual a diferença entre AVC e o infarto? Ou eles são similares? O AVC, acidente vascular cerebral, pode cursar com um infarto cerebral ou não. A gente tem um infarto cerebral, que é uma área de isquemia do cérebro, e o infarto do coração, o infarto do miocárdio. São órgãos distintos, mas em ambos faltou sangue para aquela estrutura. É diferente o infarto de um AVC hemorrágico, um hematoma cerebral. Então as principais diferenças seriam essa. O infarto é um subtipo do AVC. E por via das dúvidas, procurar sempre um médico, pelo menos acho que uma vez ao ano, uma vez a cada 6 meses, para ver se está tudo certo com a saúde, né? Com certeza, é muito importante procurar a ajuda de um médico, seja no idoso o geriatra, seja na população de criança o pediatra, um clínico, porque esses médicos mais generalistas vão fazer toda a investigação do paciente, avaliar e filtrar os sinais e sintomas e, a depender daí, mandar para os especialistas responsáveis. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor? Extremamente esclarecedor. Fica a orientação, procurar sempre um especialista, até porque, Ju, como ele explicou, né, tem vários outros fatores de risco. Então, se você está com a saúde plena, tudo perfeitinho, vai evitar que você tenha o AVC. Eu volto contigo.